A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Sala Querigma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estudarmos a sua palavra, que possamos ouvir a voz do seu Espírito nesta manhã, irmãos. Para dar início a este estudo, nós vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade, te louvo, Senhor, e bendigo o teu nome, Senhor. Sê conosco nesta hora, Pai, ó Deus, dirige este estudo, e fala, Senhor Jesus, as nossas vidas, que possamos, ó Pai, ó Deus, praticar a Tua palavra, Pai. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esta aula nós vamos tratar da carta de Paulo a Filemon. E os versículos-chave aqui do nosso estudo são o 15 e o 16. Filemon é uma carta pequena, tem um capítulo apenas, mas traz um ensinamento muito maravilhoso da prática cristã, irmãos. Então vamos ler os versículos. Porque bem pode ser que ele, Onésimo, se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E o primeiro tópico aqui da nossa aula fala da data de escrita, né? Como já foi dito, é uma carta que Paulo escreve a Filemon, e ela foi redigida entre os anos 60 e 62, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Essa prisão de Paulo, irmãos, ela foi uma prisão diferenciada, né? Porque Paulo tinha ali uma certa liberdade, ele tinha que permanecer em Roma, mas ele podia continuar exercendo seu ministério e pregar o evangelho. E foi o que aconteceu. Onésimo, esse personagem aqui da carta, foi um irmão em Cristo que chegou ali em Roma, conheceu Paulo, foi evangelizado e aceitou Jesus. E Paulo escreve essa carta a Filemon em favor de Onésimo. E tem outras cartas que foram escritas também neste mesmo período, que são Filipenses, Colossenses e Efésios. Nesse segundo tópico aqui da nossa aula, nós vamos fazer um breve encerramento das cartas de Paulo. O objetivo não é esgotar todo o conhecimento que as cartas de Paulo nos trazem, mas levantar alguns pontos aqui que foram importantes e nos chamaram a atenção. Paulo foi um escritor muito importante no Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas, que começa em Romanos e termina em Filemon. E nelas, Paulo doutrinou, exortou, consolou, intercedeu e cumpriu com a vontade do Senhor, que era de firmar o Evangelho no coração dos irmãos dessa recém-formada igreja do primeiro século. E o apóstolo Paulo, ele deixou tudo para servir o Senhor, porque ele teve um encontro poderoso, transformador e pessoal com Jesus no caminho para Damasco. E após esse encontro, irmãos, Paulo ele se tornou um pregador do Evangelho. Antes ele era conhecido como um perseguidor, e ele passa a ser um pregador do Evangelho. Foi um encontro tão poderoso, né, irmãos, que Paulo ele deixou aquilo que ele era, né? Não só perseguidor, mas todo aquele valor que tinha, né? Ele foi criado ali numa cultura, numa tradição, era fariseu, e ele deixou tudo aquilo de lado, irmãos. Isso fazia parte da identidade dele. E Paulo deixa tudo isso de lado para servir o Senhor e ser uma nova criatura. E como se isso não bastasse, o nome dele ainda foi trocado. De Saulo passou a ser Paulo. Então é uma mudança muito profunda mesmo, irmãos, que a gente observa e com certeza pode tirar disso muito mais ensinamento do Senhor para a nossa vida. E o último ponto aqui que nós vamos destacar é que Paulo tinha toda a capacidade humana de realizar a obra, mas ele precisou ser moldado pelo Senhor. Então, do seu chamado até o início da obra missionária,
passou um tempo, e nesse tempo Paulo aprendeu a escutar a voz do Senhor e ser obediente a tudo aquilo que Jesus queria que ele realizasse. Como nós vamos ver agora, irmãos, em Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, em todo o tempo, Paulo foi obediente à visão celestial que Deus queria que ele fizesse. E Paulo cumpriu com a vontade do Senhor, ele não cumpriu com o desejo do seu coração. E em todo o tempo, Paulo foi fiel. Como nós vamos ver, irmãos, tiveram muitas dificuldades, mas Paulo foi fiel porque essa chama do primeiro amor estava ardendo ali no seu coração e não tinha nada que impedisse Paulo de realizar a obra. Não que ele fosse um super-herói, mas ele buscava no Senhor a força para realizar a obra, irmãos. Então vamos ler os versículos. São ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E esse exemplo de Paulo nos encoraja, irmãos, a realizar a obra do Senhor, porque o irmão que passou por tudo isso fica de exemplo para nós na Bíblia, para que nós busquemos no Senhor a força para permanecermos firmes realizando a vontade de Deus. O terceiro tópico da nossa aula, que trata um pouco mais especificamente da carta de Paulo a Filemão. Essa carta de Paulo é uma carta pessoal, ele escreve ali pessoalmente a Filemão. Não obstante, a cidade de Colossos, onde Filemão morava, não foi evangelizada por Paulo. Através dessa carta a gente consegue entender que Paulo tinha ali um relacionamento pessoal com Filemão, e por isso a gente pode supor que Filemão teve algum encontro com Paulo. A gente não sabe, através da Bíblia, quando que isso aconteceu, mas provavelmente foi assim. Uma outra questão, irmãos, que é muito importante a gente ter em mente, é que a escravidão, no período em que essa carta foi escrita, era algo muito comum. A prática da escravidão, ela não foi criticada por Paulo. No entanto, quando Paulo escreve essa carta, e em alguns outros escritos, Paulo ele determina sobre como deveria ser o relacionamento entre escravos e seus senhores. Então, assim, abolir a escravidão não foi a intenção de Paulo. Mas quem estivesse sujeito a esse regime precisava agir como um cristão. Além de Filemão, Paulo escreveu sobre como deveria ser esse relacionamento entre escravo e senhor nessas citações que estão aqui na tela. Continuando, irmãos, nesse tópico, então aqui o combate do evangelho não era acabar com a escravidão, mas sim ensinar que Deus é o Senhor sobre escravos e senhores. E nós vamos ler em Efésios 6, do 5 ao 9. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas.
E aí, irmãos, a gente passa a entender um pouco qual que era o relacionamento entre os personagens dessa carta. Como nós já dissemos, a carta a Filemon é uma carta pessoal de Paulo intercedendo pela vida de um outro irmão, que é Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Em um determinado momento da sua vida, ele fugiu da casa de Filemon. Nessa fuga, ele também roubou. E por isso Paulo escreve essa carta intercedendo por Filemon, intercedendo a Filemon por Onésimo, porque Onésimo tinha aceitado o evangelho e já não era mais aquele escravo de quando ele tinha fugido. Ele já era uma outra pessoa. Ele era um irmão em Cristo e assim ele deveria ser respeitado como. E na sociedade da época, um escravo que cometesse alguma falta ao seu senhor, ele era passível de punição, e muitas vezes severa. E foi o caso, de Onésimo, que além de fugir, ele tinha roubado Filemon e por isso ele poderia receber uma punição. Ele estava nessa condição justa, irmãos, de receber alguma punição. E quando ele fugiu, ele foi para Roma, e lá em Roma ele conheceu Paulo, aceitou o evangelho e se tornou um cristão. Passamos agora para o segundo tópico da nossa aula, que é o conteúdo da carta propriamente dito, Como nós já dissemos, é uma carta de intercessão. Paulo ele pede em favor de Onésimo para que Filemon o aceitasse e perdoasse as suas faltas, tudo aquilo que Onésimo tinha feito no passado, para que Filemon perdoasse. Por isso que o título da nossa aula é A Misericórdia do Senhor, porque Onésimo recebeu essa misericórdia do Senhor em todos os sentidos. Primeiramente pelo pecado, irmãos, ele foi salvo do pecado, mas depois todo o dano que ele tinha causado, Paulo nessa intercessão, ele pede para que Filemon o perdoe. E nós temos o entendimento de que Filemon exerceu essa misericórdia, irmãos? Ele entendeu que era necessário perdoar Onésimo. Depois que Onésimo aceitou a salvação, irmãos, ele precisava acertar a sua situação com Filemon. Durante algum tempo ele ficou ali em Roma ajudando Paulo, mas Paulo o manda de volta para Colossos, juntamente com essa carta, para acertar a sua situação com Filemon, porque não era correto ele permanecer ali. Então, Onésimo retorna para Colossos e vai se encontrar com Filemon. E Paulo inicia essa carta elogiando, saudando Filemon e elogiando pela sua fé e pelas suas obras, não só Filemon, mas também como a igreja de Colossos que se reunia na casa de Filemon. Mesmo tendo toda a autoridade para determinar sobre a vida de Filemon, Paulo prefere não fazer assim. Ele prefere pedir, intercedendo pela vida de Onésimo, pelo perdão, e esperando em Deus que Deus realizasse essa obra. Como nós já falamos, não é descrito na Bíblia o momento da conversão de Filemon, mas nessa carta nós vemos que Paulo tinha sim uma certa proximidade com ele. E o pedido de intercessão aqui de Paulo. No versículo 16, nós já lemos ali nos versículos-chave, Paulo diz: Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então Paulo pede para que o Filemon aceite Onésimo novamente, não mais como o escravo que foi, e nesse relacionamento que tinha entre senhor e escravo, mas agora como um igual, como um irmão em Cristo. Não obstante, irmãos, ainda permanecia essa condição de escravo de Onésimo. Mas Paulo pede para que Filemon enxergue mais do que somente um escravo, porque agora Onésimo era um irmão em Cristo também. E a intercessão de Paulo ela é tão grande que ele se coloca no lugar de Onésimo, pedindo que Filemon o aceite como se fosse o próprio apóstolo. E além dessa atitude, os versículos 18 e 19, Paulo se oferece para reparar qualquer dano que Onésimo tenha causado. Inclusive, irmãos, até de pagar aquilo que Onésimo tinha roubado.
E nós passamos para o último tópico da nossa aula, irmãos, já finalizando, que é o ensinamento que essa carta nos traz. Tal como Onésimo, todo cristão um dia estava em dívida por causa do pecado, e por misericórdia divina recebeu a salvação em Cristo Jesus. Onésimo estava condenado por suas falhas, assim como nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor, através de Paulo, tomou para si a condenação e deu-lhe uma nova vida, assim como nós recebemos uma nova vida. Não só no plano espiritual, mas no plano terreal também, né? Então, Onésimo ali teve o seu lugar restituído junto à casa de Filemon. E por fim, irmãos, nós aprendemos com Filemon e Paulo a obediência à visão celestial. Paulo no seu ministério de evangelista, né, de missionário, e Filemon na obediência da prática do amor, na obediência à prática do amor e da misericórdia que ele exerceu sobre a vida de Onésimo. Porque Paulo tinha confiança de que esse pedido seria cumprido, e não só isso, né, que Onésimo, Filemon faria muito mais do que aquilo que Paulo estava pedindo. Uma grande bênção, né, irmãos? Uma carta pequena, mas um ensinamento maravilhoso, um exemplo maravilhoso de vida restaurada pelo Senhor e de vidas que foram obedientes e praticaram a palavra do Senhor. Para finalizar, irmãos, nós vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por este estudo. Louvamos o teu nome, Senhor, porque através da tua palavra, Pai, temos sido alcançados, temos sido transformados, temos conhecido, Senhor Jesus, a tua verdade, Pai. Ó Deus, que sejamos, ó Deus, vitoriosos em ti, Senhor, possamos, ó Deus, vencer, ó Senhor Jesus, as nossas dificuldades, tudo aquilo, ó Deus, que tu tens ainda para completar nas nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, para a tua glória, Pai. Alcança as nossas vidas, alegra o nosso coração neste dia, Senhor, no último dia de celebração, ó Pai, do aniversário da tua igreja, Senhor, do ministério que fazemos parte, que sejamos obedientes, ó Deus, segundo a visão celestial que tu tens dado ao pastor Douglas, ó Pai, para alcançarmos as vidas e sermos instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, no nome de Jesus nós oramos, para a tua glória, Senhor. Amém. Que os irmãos tenham um bom domingo, fiquem na paz do Senhor Jesus.